eu pedi para Carol fazer a abertura, e aí nós começamos, tá bom? É meu bem-vindo. Dá para ouvir? Sim, Sim? Então, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de namoro inteligente. E vamos ter um hino que vai ser colocado pelo Anderson, que eu não lembro o nome agora, mas é um hino muito bonito. E logo depois, eu queria saber se o João poderia fazer a oração para a gente. Sim? posso sim. Pronto. Passo o tempo para o Anderson. Castelo de areia a voar pra algum lugar seguro onde a paz deve morar. Folhas soltas na imensidão, cores infinitas que não se apagarão. Estou olhando pro céu, sorri pra mim, nele me vejo perto de ti pra tocar. Nas nuvens eu preciso me ajoelhar e olhar pra mim, meu coração, minhas mãos e a luz acesa pra me elevar e te achar, me aceitar. Sei os desafios vão e vêm, atravessando mares, buscando ir mais além. Mas sinto que posso prosseguir, e pedras no caminho não vão me ferir. Estou olhando pro céu, que sorri pra mim, e nele me vejo perto de ti pra tocar. Nas nuvens eu preciso me ajoelhar e olhar pra mim, meu coração, minhas mãos e a luz acesa pra me elevar, pra tocar. Nas nuvens eu preciso me ajoelhar e olhar pra mim, meu coração, minhas mãos e a luz acesa pra me elevar, te achar, me aceitar, me aceita, me aceita. Bem, muito obrigada, João. Carol, obrigada. Que bom ter os outros conosco. Sejam todos muito bem-vindos. A aula de hoje é uma aula bem... Deixa eu ver aqui para compartilhar minha tela. Aqui diz que eu não consigo, Anderson. Apenas anfitrião. eu já tinha liberado. Tente agora Deixa aí. eu ver aqui. Tá bom. Agora sim. Obrigada. Então vamos lá. Hoje a nossa aula
traz um tema muito importante para nós. Nós viemos aí de final de semana de conferência, muitas coisas maravilhosas nós tivemos acesso. Desejo que, se não todos, a grande maioria de nós possa ter recebido suas respostas, possam ter encontrado tudo que desejavam encontrar nesta conferência. E uma das coisas que para mim mais foi falada na conferência, que me chamou muito a atenção, foi da nossa identidade como filhos de Deus. E o que isso representa para nós. E o que isso pode nos ajudar no enfrentamento das dificuldades e das coisas que nós passamos na vida. Então, hoje nós vamos conversar sobre um discurso, e mais para frente eu vou passar aqui o tema do discurso para a gente, mas antes nós vamos também falar sobre como que nós podemos permanecer puros e depois lutar contra o mundo. Tá? Nós tivemos aí alguns dias que ficamos sem a aula, então eu vou passar um pouquinho do que eu preciso aqui para vocês, tá bom? Eu gostaria muito que vocês pudessem participar comigo. Então, nas aulas passadas, nós também falamos sobre a lei da castidade, sobre permanecermos puros. Então, quando nós obedecemos à lei da castidade, o Senhor nos ajuda a crescer em fé, autoconfiança, paz de espírito e felicidade nesta vida e no mundo vindouro. Então, o que nos faz acreditar que a fonte de toda felicidade, de toda segurança, de toda força, de tudo que nós necessitamos nessa vida, vem de obedecermos às leis de Deus, em especial da qual estamos falando, a lei da castidade. Então, nós precisamos ter em mente que a vida da gente, ela gira em torno desses dois pilares, a obediência e a desobediência. A obediência, ela nos traz grandes bênçãos, e a desobediência, nós vivemos as consequências também disso. E tudo que vai acontecer na vida da gente gira em torno de nós obedecermos ou não obedecermos às leis de Deus. Precisamos ter essa consciência. Eu não estou conseguindo ver vocês, deixa eu só ver aqui o que aconteceu, que eu prefiro ver o rosto de vocês. Que aí eu me sinto... agora consigo ver. Que aí eu me sinto melhor vendo vocês aqui pertinho de mim. Tá? Na aula de hoje, nós vamos tratar sobre esse discurso do Elder Dalia Gaox, que ele fala sobre lutar contra o mundo. Eu espero que vocês tenham estudado, está lá na leitura obrigatória. Nesse discurso tem 10 páginas, e ele contém muita informação preciosa para a gente, e nós vamos falar um pouquinho sobre alguns desses trechos que eu trouxe para vocês. Mas é claro que eu gostaria de perguntar, nesse momento, para aqueles que estão conosco na sala, se vocês têm algo em especial que gostariam de compartilhar, que chamou a atenção de vocês enquanto estavam estudando esse discurso. Aquele que desejar compartilhar isso, por favor, eu gostaria de ouvi-los. E caso tenha alguém que ainda não tenha lido esse discurso, mesmo depois de terminarmos essa aula, eu convido você a fazê-lo, porque nós não vamos poder compartilhar tudo que tem, são 10 páginas, como eu falei para vocês. Mas tem coisas muito preciosas e que vocês devem estudar, devem ponderar sobre cada uma dessas coisas. Então, eu vou deixar aqui alguns segundos reservados para aquele que desejar compartilhar algo do que estudou, do que chamou atenção ou do que sentiu ao ler esse discurso. Muito bem. Então, nós vamos seguir, vamos estudar junto. Nesse discurso, ele fala sobre alguns pontos de um outro discurso que ele já havia proferido um tempo atrás. E ele falou que esse discurso trouxe muita repercussão entre as pessoas, entre os jovens, porque ele estava, em especial, se dirigindo aos jovens da igreja, aos jovens adultos solteiros. E aí ele
falou que ele trouxe alguns pontos que mais repercutiram nesse discurso. E a primeira coisa que ele fala é que ele acrescenta a voz dele a outros estudiosos, ao expressar a preocupação dele com a tendência de muitos jovens de 20 e poucos anos de adiar a responsabilidade do casamento e da vida familiar. Muitas das vezes nós nos apegamos falando, eu vou me relacionar, eu vou casar depois que eu me formar na faculdade, depois que eu tiver um bom emprego, uma boa condição financeira, depois que eu tiver uma boa casa. Não há nada de errado em querer conquistar todas essas coisas, muito pelo contrário. O Senhor, ele estabeleceu o seu plano de felicidade para que nós fôssemos prósperos também. Faz parte do seu plano para cada um de nós sermos prósperos, sermos autossuficientes, sermos prósperos financeiramente falando. Ele estabeleceu o seu plano para que isso acontecesse em nossas vidas. Mas nós precisamos entender que eu não posso esperar conquistar todas as coisas para que eu possa compreender o quanto é importante eu me casar, constituir família e crescer junto com o meu companheiro, com a minha companheira. Então, ele traz essa preocupação no discurso. O segundo ponto é que ele cita a opinião de alguns estudiosos de que os encontros, como ele diz, os encontros e o namoro praticamente desapareceram dos campos das universidades, do meio dos jovens adultos em geral, seja na igreja, no instituto, em qualquer lugar. Foram substituídos pelas atividades em grupo, definir o que era uma atividade em grupo e o encontro ou um namoro para que não compreendiam esses termos. Então, ele trouxe uma compreensão disso. Porque ele falou que no discurso que hoje os jovens eles estão preferindo sair em grupos muito mais do que se relacionar individualmente. Mais para frente nós vamos falar a respeito disso. Então ele trouxe essa preocupação e ele falou, ele cita nesse discurso várias cartas que ele recebeu após essa fala dele, né, de mulheres falando a respeito disso, né, que esse tipo de atividade em grupo, as pessoas saem muito em grupo e se esquecem de se relacionar individualmente. E que muitas das vezes você sai em grupo para fazer nada. Ele mesmo cita aqui, né? Para ficarem juntos sem fazer nada. São atividades que algumas das vezes elas não têm um propósito. Por que você está se relacionando? O que isso vai acrescentar? O que eu vou fazer? O quanto isso vai contribuir para o meu desenvolvimento, para o meu crescimento? Muitas das vezes nem isso existe. Simplesmente a gente se reúne para fazer qualquer coisa e pronto, né? E deixando de lado os relacionamentos individuais. Você sair com uma pessoa, de você conhecer essa pessoa, e aí isso pode até gerar alguma polêmica. Eu quero ouvir qual a visão de vocês com relação a essa fala dele, né? Falando de que os namoros desapareceram, que os jovens preferem sair em grupos ao se relacionarem individualmente. Eu gostaria de ouvir um pouquinho sobre o que vocês acham a respeito desta fala dele. Qual a compreensão que isso traz para vocês? E ele, alguém ia falar? Alguém abriu o áudio? Não. Achei que eu tinha escutado alguém. Então, e aí ele traz um terceiro ponto, né? Que nesse terceiro ponto ele comenta os motivos pelos quais os encontros e o namoro se tornaram tão difíceis e impopulares. E aí nós vamos falar a respeito disso. Ele diz, João, você gostaria de ler para nós? Você pode ler? Rapazes, Se vocês retornaram da missão e ainda não estão seguindo o padrão de interação entre rapazes,
e moças que foram aconselhados a seguir quando tinha menos de 16 anos, é hora de crescerem. Continua? Ok, vamos. Sim, continua, mas antes a gente vai parar aqui, né? Então, olha só que interessante que ele traz para nós. Se você ainda está seguindo aqueles que já são missionários retornados, se você ainda está seguindo aquele mesmo padrão das atividades dos rapazes e das moças, né? Que sabe que tem aquelas atividades ORM, ele diz: está na hora de você crescer. Talvez isso não é mais o padrão que você precisa seguir. Pode continuar. Moças, evite o excesso de programas em grupo e incentive os encontros simples, baratos e frequentes. Não facilite para os rapazes a realização de atividades em grupo, em que vocês, mulheres, providenciem o alimento. Não sustentem os aproveitadores. Uma atividade em grupo ocasional é aceitável, mas, quando virem homens cuja principal interação com o sexo oposto são atividades em grupo, creio que vocês devem trancar a despensa e passar a chave na porta da frente. Se fizerem isso, pendurem também um aviso dizendo: abriremos para encontros individuais, ou algo assim. E, moças, se quiserem persuadir os rapazes a propor encontros mais frequentes, é bom que fique claro para ambos que o fato de terem um encontro não significa que terão um compromisso sério. Muito bem, então vamos comentar um pouquinho sobre cada um desses tópicos. João, você quer comentar sobre o que você leu? Ou Eu queria, algum outro aluno? Pode falar. eu queria fazer um comentário naquela tua pergunta anterior, né, em relação à aceitação daquele livro, não lembro, eu não sei, não lembro se é Elder, mas uma das coisas que passou na minha mente, né, é que quando nós não temos o propósito de construir uma família, qualquer encontro tanto faz, né? Eu tive uma... era até estranho comentar sobre isso, né? Porque normalmente a gente não fala isso com ninguém. Mas eu tive uma experiência de um encontro com uma moça e eu, ela não tinha um propósito em si em poder, pensando em família, né? Um propósito sobre a família. E aí eu pude falar a ela, né, que se você não tem uma família como propósito em sua vida, qualquer encontro com outro rapaz será um tanto faz. Então, é necessário que colocamos uma meta para construir uma família, porque assim nós sentiremos algo por uma pessoa do sexo oposto, né? E achei bem interessante isso. E sobre essa parte que eu não Obrigada, gostaria de João. comentar. João, você trouxe uma coisa bem interessante para nós, que tem a ver, inclusive, com o que você acabou de ler. Né? Nós vamos falar a respeito disso. Aqui no finalzinho, você vê que ele fala que se as moças querem persuadir os rapazes a propor encontros mais frequentes, é bom que fique claro para ambos que o fato de terem um encontro não significa que terão um compromisso sério. Então, vamos entender aí dois aspectos importantes, tanto do que o João leu quanto do que ele comentou. Primeiro aspecto, o propósito, ele é diferente de eu colocar peso no meu primeiro encontro. Olha só. Então, eu preciso ter um propósito. Todas as coisas que eu vou fazer na minha vida, ela precisa me direcionar para algo. E ela só me direciona para algo se eu tiver o propósito de estar lá. Entende? Então, tudo que eu vou fazer precisa me direcionar um pouco mais à presença de Deus. É me deixar mais perto da minha volta ao meu lar celestial. E aonde eu quero habitar nesse lar celestial. Então, se eu pretendo ser exaltada a viver em família com meu Pai Celestial, então tudo que eu for fazer na minha vida enquanto jovem precisa me direcionar um pouco mais para isso. E o casamento faz parte desse processo. Mas isso não significa que no meu primeiro encontro eu vou ter que colocar peso de que aquilo é um compromisso sério,
de que eu vou namorar, de que nós vamos ter um compromisso sério. Então, a gente precisa aprender a diferenciar as duas coisas, ter um propósito em tudo que eu vou fazer na vida e colocar peso. Ao primeiro encontro, já estamos namorando, e quem sabe a gente vai casar daqui a um ano. Então, tudo isso precisa ser muito bem compreendido e separado. Então, o que ele deixa claro aqui para a gente é que temos que evoluir das atividades em grupos de ORM para encontros individuais. Eu preciso me relacionar com as pessoas, eu preciso conhecer. Nós vamos falar, tem uns slides mais à frente que ele vai tratar de forma muito mais clara a respeito disso, que eu preciso parar de estar reunida com os rapazes apenas para aquelas atividades que é onde eu vou comer, onde as moças preparam o lanche, as mulheres organizam o lanche, organizam as coisas, os rapazes vão ali, lancham tudo. Então, eu preciso evoluir disso. Então, eu não sou mais da URM. Eu já tenho um propósito diferente na minha vida e eu preciso entender esse propósito e caminhar em direção a esse propósito, né? Então, isso é algo ele coloca muito fortemente nesse discurso dele. E tem um pouco a ver sobre o que você trouxe. Então, eu lembro que quando eu comecei a namorar na igreja, conheci a igreja, eu tinha 16 anos, né? Então eu pensei assim, bom, eu não sei. Um rapaz fez uma pergunta para mim assim: você pretende casar? Né? Eu disse, com certeza, eu quero casar, porque diferente disso vai contra o propósito que eu estabeleci para minha vida. Mas aí você vai casar comigo? Eu falei para ele, bom, se eu vou casar com você é uma outra história. Nós vamos descobrir no processo. A gente acabou de se conhecer, entende? Então, se vai ser você, nós vamos descobrir. Então, é esse peso que ele se refere aqui que a gente não precisa dar logo no primeiro encontro. É o momento em que eu estou conhecendo a outra pessoa, sabe? É o momento onde eu vou descobrir coisas. Aquele pode ser só o primeiro de vários outros, ou pode ser o primeiro e único, né? Então, vai depender de como eu vou lidar e administrar isso. Então, é importante a gente compreender essas coisas, tá bom? Alessandra, você pode ler esse slide para nós, por favor? Você está aí Sim. me ouvindo? Obrigada. Obrigada. Meus jovens amigos solteiros, aconselhamos vocês a canalizarem seu convívio com o sexo oposto para os encontros e o namoro, que tem o potencial de amadurecer e levar ao casamento, não para as atividades de grupo, que apenas têm a probabilidade de, ao amadurecer, levá-los a praticar esportes de equipe como futebol. O casamento não é uma atividade de grupo. Outra mulher Vamos relatou. antes, vamos comentar um pouquinho antes de você prosseguir com a leitura. Olha que coisa interessante, gente. Vocês estão conseguindo visualizar o que ele está falando? Então, quer dizer, aonde finaliza as atividades de grupo que muitos de vocês costumam fazer? Ela leva você para uma quadra para praticar um esporte, para jogar futebol, para jogar vôlei, sabe? Para ouvir uma música, para assistir um vídeo na Netflix e finaliza com isso. Aonde está o propósito dos relacionamentos aí? Então, e às vezes a gente está muito acostumado com isso. É tudo que eu faço é sair em grupo. Quando alguém me convida para sair, eu digo logo assim, mas quem vai também? Quem mais vai? Olha só, quem mais vai? Então eu já estou tão habituado com essas saidinhas em grupo que mesmo que alguém me convide, eu acabo perguntando quem é mais que vai também, tá? Então, como ele diz, o casamento não é uma atividade de grupo. E você não vai conseguir decidir se com quem se relacionar, ou a melhor escolha a se fazer, se você só faz essas atividades com esse propósito. Alessandra, pode continuar, por favor. Ok. Outra mulher relatou que sua irmã havia se casado com um homem que conhecera numa atividade em grupo. Eles não tiveram muitos encontros, de modo que nenhum dos dois tinha aprendido a relacionar-se como casal no contexto social. Agora, o casamento deles está tendo problemas, porque cada um deles continua a participar de atividades em grupo. Ele com os rapazes e ela com as moças. Parece fazer sentido para vocês?
Sim, irmã, eu tava pensando, eu falei com um rapaz esses dias e eu perguntei pra ele, ele sempre me convida, ele me convidou algumas vezes para umas atividades em grupo e tudo. Eu não tô dizendo que ele tá interessado em mim, mas eu fui, eu fui jogar assim umas coisas pra ele, conversando no WhatsApp, e eu perguntei se ele tava saindo com alguém, ele disse, eu só tô conversando no WhatsApp, porque eu não tenho tempo. Só que eu vejo ele direto saindo com os amigos pra ir lanchar, pra. Então eu fiquei, como que não tem tempo? Então só não investe mesmo nisso, sabe? Eu pensei muito. Mas não critico só os rapazes. Na verdade, é sim uma crítica para os Uhum. rapazes, porque para mim eles são muito parados aqui. Mas por outro lado, já me passou Você também de esperou uma oportunidade para dizer isso, né, Ale? exatamente estava guardado. Mas, por outro lado, eu confesso também que já tive a oportunidade de sair, assim, sair com uma pessoa para, não sei, né, conhecer ou passar um tempo, e eu acabei recusando. E, e isso se passou algumas vezes, então, hoje, olhando para trás, eu me arrependo disso, porque é uma. Não quer dizer, no primeiro, de sair assim com alguém que eu vou casar com essa pessoa que eu já estou me comprometendo totalmente. Não é isso, mas hoje eu entendo Uhum. melhor a importância de conhecer as pessoas, de conhecer o máximo de pessoas possível, porque você vai aprendendo o que você quer realmente, você vai aprendendo a ver qualidades na outra pessoa que você quer, não em outro, mas em você próprio. Então, nós aprendemos muito conhecendo outras pessoas. E eu tenho esse arrependimento de não ter aceitado certos convites e não ter conhecido mais. Não me via com aquela pessoa, não me vejo, mas mesmo assim, acho que seria uma boa oportunidade de conhecer a Poderiam mim ter mesma vivido essas também. experiências, né? Exatamente. João, pode falar. Ah, Interessante levantou a isso que a mão? Alessandra falou. Eu lembro quando eu tinha voltado há pouco tempo da missão e eu conversava com uma amiga que esteve na mesma missão que eu. E nós estávamos falando sobre assunto de trabalho, né? Nós compartilhávamos ali o mesmo trabalho e nós tínhamos uma boa conexão, né? Amigos, nos divertíamos bastante, né? Eu admirava bastante ela e eu, né? Então, nós dávamos risada tudo. E eu conversei com ela, eu pensei assim, pô, eu admiro ela, ela me admira, nós somos muito amigos, né? Aí eu mandei uma mensagem para ela, né? Eu falei assim, olha, nós somos muito amigos, nos damos bem e, bom, eu não sei muito bem o que pode se esperar disso, mas o que você acha de nós a poder consultar o Senhor, né, sobre a mostra das nossas duas pessoas, né? Porque é, somos amigos, tudo, e quem sabe o Pai Celestial não possa avançar isso para algo a mais, né? E ela falou não, né? E aí depois ela falou assim, mas ela perguntou para mim, você está bem? Tá tudo bem contigo? É, eu sei que você é uma pessoa legal, tudo, não quero que isso possa atrapalhar nossa amizade. Eu falei assim, não, tá tudo bem. Isso deve acontecer, é uma coisa super normal. Nós somos amigos, solteiros, né? E, logicamente, isso não deve atrapalhar nossa amizade, né? Eu tive a atitude de poder fazer com que eu tive a atitude de poder aproveitar aquela oportunidade, né? Porque o Pai Celestial Uhum. espera isso de nós. Então, eu tentei, né? Então, o Pai Celestial está muito Uhum. ciente disso. Se por parte dela não aceitou, tudo bem, né? Sim. Então, eu costumo ser uma pessoa muito oportunista, né? Se eu encontro uma pessoa solteira, né? Nós conversamos bem, temos uma boa conexão, é lógico que eu vou chamar ela para sair, poder consultar o Pai Celestial, nos conhecer melhor. Mas isso não significa que aquilo deva atrapalhar o nosso relacionamento em outro assunto, né? Como, por exemplo, trabalho, amizade, isso deve ser uma coisa super normal. Uhum. Então, Sim. isso deve ser comum entre todos.
Muito obrigada, Carol. Então, eu estava aqui pensando, né, nessa parte sobre encontros, e realmente é muito verdade. Eu falo isso até pelo meu grupo de amigos. A gente tem um grupo grande de amigos, todo mundo se conhece, todo mundo conhece no Instituto, se eu falasse os nomes aqui. E a gente vive marcando de sair todo mundo em grupo o tempo todo, bora fazer isso, bora fazer aquilo. E aí a gente marca vários rolês futuros. E depois de que eu vi a primeira parte dessa aula, mãe, fecha o áudio aí, tá ecoando a minha voz. Aí, depois que. Sinto muito, não sei aumentar o volume. Aí, depois que eu li a primeira parte dessa aula, porque essa é a segunda parte, né, que ela foi dividida em duas. E tô vendo agora, realmente a gente vai lá só para se divertir, a gente não tem propósito, a gente só fica lá junto, acaba e volta. E isso meio que nos atrapalha, né? Fica meio cômodo, porque a gente se acostuma e perde até o jeito de falar com outras pessoas, de convidar outras pessoas no individual, né? Para sair. Então, meio que isso também não quer dizer que a gente não tem que sair com nossos amigos. Nós temos que sair em grupo com nossos amigos às vezes. Mas a gente realmente precisa sair sozinhos e sair com outras pessoas para outros lugares aprender. A gente fala muito dos meninos porque nós mulheres é a relação com os homens, né? E hoje em dia tem muitos homens que eles são muito parados. Eles são muito sossegados. Acredito que um dos motivos também é deles serem muito acostumados a saírem só entre eles. Então, eles não têm muita atitude. Tanto que até no cara a cara que teve no Instituto, o presidente Rívolo até falou sobre isso, né? Homens, tenham atitude, não tenham medo de falar com as meninas e convidar elas, né? E as mulheres também, ele fala, mulheres, deem oportunidade para os meninos. Então, as meninas são moles, mas nós também, mulheres, não facilitamos, né? Algumas coisas. Mas realmente a gente fica muito cômodo e acaba nos atrapalhando nossa evolução quando a gente sai só com nossos amigos e não tem um foco nisso que é tão importante, né? Obrigada, Carol. Fico muito feliz em ver que muitas atitudes mudarão a partir de agora, tanto dos meninos quanto das meninas, né? Yasmin? Oi, é Carol e Yasmin aqui. Mas é a Carol que vai Ah, é? comentar Ah, agora. tá. Tá bom. Foi muito falado sobre questão de propósito entre os casais e realmente, hoje em dia, tá faltando isso também, sabe? As pessoas se decidirem no que querem. Eu discordo em relação a procurar várias pessoas, assim. Eu não vejo que isso seja algo que me leve a um entendimento em comum, sabe? Até porque se eu ficar me relacionando com várias pessoas, até encontrar a pessoa que realmente vai ser, eu já passei por um estágio muito longo, assim. Então, eu acredito que quando a gente busca realmente princípios e a gente acredita naquilo, a gente não precisa procurar muito. A gente, um ao outro, se encontra. Eu acredito que seja assim. Até porque eu acredito que relacionamento é uma construção. Se você acredita em algo e você quer algo, bom, nós queremos. Porque ali deixa de ser o solo, começa a ser a dupla. Então, vai ter aquela construção no casal, vai ter o entendimento, vai ter a amizade, vai ter o fortalecimento, sabe? Quando a gente tem uma base específica e nós somos concentrados nisso, não tem por que dar errado. Talvez, assim, coisas aconteçam no decorrer desse processo, mas são adversidades que acontecem sempre. Então, eu vejo dessa forma a questão do namoro e questão dos jovens. Eu acredito que tem muitos jovens que acabam se conhecendo assim em atividade de grupo. Às vezes é legal, sim, mas como você falou, é importante ter essa consciência de que nós precisamos conhecer alguém como dupla, até porque isso é um mandamento. Então, sim, nós temos essa consciência de que é algo sério também. A gente dá importância a isso. Mas eu vejo que tem muitos jovens que têm receio nisso, que procuram outras responsabilidades, ou então é um trabalho, ou então uma faculdade que precisa conseguir antes de ter algo mais sério. Então acaba que a gente está nesse estágio também de decisão e a gente acaba se prendendo em relação a isso. Será que eu preciso me formar para iniciar algo? Será que eu preciso ir para a missão para
tentar algo com alguém, será que a pessoa vai me esperar? Será que isso vai acontecer realmente como eu quero? Porque nós somos pessoas, as pessoas mudam muito rápido de pensamento e acabam, às vezes, ferindo essas pessoas. Eu conheço pessoas que foram para a missão, estavam namorando e foi que desandou tudo na missão. Se separaram e aconteceram atritos que não era para acontecer. E eu vejo que acabou esse lado Entendo. sentimental das pessoas também, essa preocupação com o outro. Isso é muito importante. Isso a gente não pode esquecer nunca, né? Porque você imagina uma pessoa que está Uhum. concentrada em uma missão maior e recebe uma notícia que não está mais com alguém que confiou em plena consciência quando estava saindo para fazer algo que seria para os dois. Porque eu penso assim. Então, a gente tem que ter esse cuidado também em relação a procurar muitas Obrigada, Carol. pessoas, a conhecer, entendeu? É isso. Sim, obrigada, Carol. Nós precisamos entender como as coisas se dão. Por exemplo, a Carol, vocês trouxeram, né, sobre essa questão dos relacionamentos, de você ter mais oportunidades. Quando a gente fala que você precisa ter esses relacionamentos individuais e sair com outras pessoas, não significa que você vai sair com várias pessoas ao mesmo tempo, por exemplo. Mas você precisa se permitir isso. E você não vai conseguir isso em relacionamentos de grupo. É uma regra geral, nunca vai sair um relacionamento bom, duradouro, feliz, de alguém que se conheceu em atividades em grupos? É claro que não, né? Com certeza tem histórias e várias histórias, mas nós precisamos entender que tudo precisa ter um propósito. As atividades de grupo, elas têm um propósito com qual? Qual a finalidade dessas atividades em grupos, né? Nós estamos falando muito disso, de você fazer dos relacionamentos atividades de grupo, atividades esportivas, e não é isso. E o objetivo de você se relacionar individualmente está aqui numa das cartas que o presidente recebeu, que o Helder recebeu, que foi essa parte de baixo, o parágrafo de baixo que a Lê leu para a gente. Quer dizer, as pessoas elas não tiveram oportunidade de aprender a se relacionar individualmente. E os relacionamentos, como a Carol muito bem colocou para a gente, eles são feitos em dois. É uma dupla, é um dueto. E se esse dueto não cantar a mesma música, eles não se entenderão. Mas para que esses relacionamentos eles sejam cultivados e aprendidos a serem vividos, eles precisam começar nessa faixa etária. Aqui, enquanto eu sou jovem, eu preciso aprender a me relacionar em grupo. Eu sei fazer isso muito bem, mas eu também preciso aprender a me relacionar individualmente com eu e outra pessoa, porque é esse relacionamento que eu vou levar para as construções familiares. Entende? Então, como esse casal aqui que o presidente relata, eles estavam tendo dificuldades porque eles não aprenderam a se relacionar individualmente. Eles não aprenderam isso e se envolveram e casaram e hoje estão tendo problemas. Então, nós precisamos entender como as coisas funcionam e fazer isso à maneira do Senhor. Nós vemos falando sobre isso nas aulas anteriores, que buscar a orientação do Senhor em toda a minha jornada e confiar nele, no plano que ele estabeleceu e seguir as regras do jogo é importante. Alguém, mais dois participantes com a mão levantada. Carol, você levantou a mão de novo ou porque não tinha baixado ainda? Eu ou a outra, Carol? A outra, a Carolina. O João levantou. João, você pode falar. Vamos lá? Eu queria, Olha, nós temos É que vários não slides baixou a minha aqui, mão estamos no aqui. segundo. queria, Ficou. Ah, tá, tudo bem. Foi. João, queria pode compartilhar falar, João. a, a experiência de um colega meu, né, o Johan. Ele conheceu a esposa dele por meio do mutual, né? E hoje em dia, pelo menos para mim, né, quando você conhece uma pessoa pelo meio do chat, chega algum momento que a conversa começa a ficar monótona, né? Bom dia, como é que você está? Com o que você fez hoje, né? E isso acaba sendo algo meio entediante. Ele compartilhou uma coisa para mim que, particularmente, eu pretendo colocar em prática se encontrar uma pessoa bacana. Ele fazia muito estudo da escritura junto com ela, né? As orações em determinados horários eram juntos também. Eles fizeram com que aquilo não pudesse, que não fosse monótono, né? E de alguma forma pudesse ajudá-los a progredir no conhecimento entre eles,
a relação entre eles. E aquilo fortaleceu eles bastante. Então, acredito que nós devemos sempre colocar em propósito, né, que nós fazemos, né, e de alguma forma fazer com que aquilo possa dar certo. Não estou falando que conhecer a primeira pessoa, não é ela, é essa que eu vou, vamos ver. Mas é fazer dar certo no sentido de que você está mostrando ao Pai Celestial a tua vontade, né? No Vem Segue foi bem interessante dessa semana, que Enos, quando ele orou ao Senhor e recebeu a remissão de seus pecados, ele desejou a salvação dos lamanitas, né? E tinha esse desejo muito forte. E aí o Senhor falou para ele que ele ia conceder aquilo, né? E os desejos dele de acordo com a fé que ele tinha. Então, Uhum. eu pude aprender que quando nós temos desejos justos, o Pai Celestial ele vai nos conceder de acordo, com a vontade dele. Então, Com certeza. é um processo longo, mas eu tenho certeza que o Pai Celestial vai nos abençoar com o que queremos. Com certeza, João. E o contrário disso também é verdadeiro, tá bom? No primeiro encontro, você já dizer assim, ah, não gostei, né? Você não está aberto àquilo, você não dá uma oportunidade de conhecer, e você já julga, já acha que aquela pessoa não é legal, não tem nada a ver com você. É impossível definir todas essas coisas em um só encontro, né? Então, a gente precisa dar as oportunidades. E ele continua dizendo: como eu disse no meu discurso, encontros simples e mais frequentes permitem que os homens e as mulheres se conheçam e lhes permite avaliar amplamente as possibilidades. Então, nós precisamos aproveitar essas oportunidades, é, estar com mais pessoas, né? Conhecer as pessoas, dar uma oportunidade delas se mostrarem como elas realmente são, e você também a elas. E aí, a partir de agora, fala um pouco a esposa do presidente Oaks, e ela fala que ela gosta muito porque quando ele passa o tempo para ela falar, ele diz que considera ela como sua namorada. E aí ela gostou disso, né? E ela diz assim: meninas, a fonte da esperança é eterna, inesgotável, e rapazes, isso serve para vocês também. E é interessante a história dela porque ela casou. é, Me ajudem se eu estiver errada, acho que ela já tinha mais de 50 anos quando ela casou com ele. Ele era viúvo já há uns 2 ou 3 anos e ela já era uma senhora idosa quando eles se encontraram. Então, as possibilidades, elas existem para todas as pessoas. E ela fala de alguns pontos que ela quer colocar. Talvez a gente não vá conseguir falar sobre todos esses slides, porque vocês brilhantemente participaram bastante da aula e eu fico muito feliz. E eu volto a repetir o convite de estudem esse discurso, deem uma atenção a ele, porque ele tem muito a acrescentar a vocês, mas ela traz alguns pontos bem interessantes no discurso dela que eu quero compartilhar com vocês, tá? E ela diz assim: todas as famílias precisam se fortalecer, da ideal à mais dramática, à mais problemática. Esse fortalecimento pode vir de você, né? Então, ela diz que o Senhor ele conta com a nossa ajuda para a exaltação da família. Ele conta com a nossa ajuda para isso. Então, nós precisamos saber o quanto a família ela é importante e fundamental no plano de Deus. E como seguidor de Cristo, eu não posso viver o contrário disso. Todas as coisas que eu vou fazer precisa ser para a exaltação da família, seja ela qual for, por mais difícil que a família seja, todas merecem ser fortalecidas e nós fazemos parte desse fortalecimento, e é importante. E ela continua dizendo: quero testificar que o que ela disse é verdade. Ela cita alguém nesse discurso.
e ela diz que ela testifica sobre isso. A sua energia, o seu entusiasmo e o seu exemplo têm um grande efeito em sua família, ainda que seja em forma de cartas e telefonemas. Os jovens solteiros da minha família nos dão grande alegria, e sua devoção e dedicação, seu senso de humor e fé são a argamassa que ajuda a manter-nos unidos. Seu exemplo de retidão na vida fortalecerá a sua família, diz a irmã Cook. Então, nós, com todo o nosso entusiasmo, ó, nós não, né? Porque eu já sou casada. Muito bem casada, por sinal. Vocês, com todo o seu entusiasmo, né? Com toda a sua coragem, com toda a sua fé, tem muito a contribuir para o fortalecimento da sua própria família hoje. E isso vai ajudar você na construção das suas bases familiares quando você casar e tiver seus próprios filhos. Então, é muito bonita essa parte do discurso onde ela fala a respeito disso. E ela traz o segundo ponto. Yasmin, você pode ler para nós esse segundo ponto? Tá aí, Yasmin ou Carol? Carolina. A Juliana gostaria de ler para nós? Posso. Só o Obrigada, segundo. Ju. Só o segundo. Sejam bondosos uns com os outros. Precisamos desesperadamente de palavras bondosas de incentivo, palavras que podem vir de seus lábios. Comecem já a dizer essas palavras, e elas se tornarão uma bênção eterna. Irmãos, homens, falo a vocês. Não tenham medo de edificar aqueles que os rodeiam. O que vocês disserem será lembrado por muito, muito tempo. Todos precisamos ser edificados. Irmãs, vocês estão cercadas de tantos jovens bonitos e virtuosos. Nós crescemos e florescemos quando somos elogiados e valorizados. As palavras bondosas e sinceras são presentes que vocês darão a si mesmas e aos outros, e esse é um hábito que levarão para o casamento. Bem, acho que a minha conexão deu uma falhada. Vocês continuam me ouvindo bem? Sim? Sim. Sim. Tá. Então vamos lá. Olha só, Ju, olha que palavras bonitas que ela traz para a gente, né? Então, ela diz que precisamos desesperadamente de palavras bondosas de incentivo, palavras que nós podemos pronunciar. E tudo isso é base, eu volto a reafirmar, é base para a construção das relações que vamos ter no futuro. Eu quero compartilhar com vocês uma experiência pessoal. Quando eu conheci o meu marido, eu vi nele algo grandioso. Eu vi nele assim um homem de Deus, um homem muito especial e importante. E eu lembro que eu falava sobre essas coisas para ele. Eu dizia para ele o homem incrível que eu acreditava que ele era. E ele dizia o seguinte para mim, ele dizia assim, só você vê isso. Na ocasião, ele relatava para mim que ele não conseguia ver aquilo que eu falava para ele. Mas eu via e eu falava sempre, repetidamente, incessantemente, do homem incrível que eu acreditava que ele era. E depois de um tempo, irmãs, quando eu falei para ele me surpreendeu com uma frase. Ele disse assim: hoje eu vejo tudo que você diz que eu sou. E ele se tornou isso e muito mais. Então está associada que essas palavras se tornarão uma bênção eterna para você e para as pessoas à sua volta. Acreditem nisso, isso é real. Então nós precisamos edificar uns aos outros. Moças, edifiquem os rapazes à sua volta. Falem do potencial divino que todos eles possuem.
exaltem suas melhores características. Rapazes, valorizem as mulheres como filhas amadas e preciosas de Deus. As tratem desta forma para melhor sempre. E ao se edificarem, isso trará bênçãos extraordinárias para a vida de vocês. Vocês florescerão de uma maneira incrível. E isso é muito importante. E esses hábitos serão levados para o casamento. Porque hoje muito se fala nos problemas familiares de que a mulher não valoriza, não apoia, não ajuda, não edifica, ou o homem não valoriza, não ajuda, não edifica. Então, há muito desses conflitos por falta dessas palavras preciosas e edificantes dentro dos lares. E isso destrói os relacionamentos familiares. A Lê levantou a mão, não é isso, Alê? Sim. Por favor. Você falando sobre nós olharmos o potencial das pessoas e falar isso para elas, né? Eu conheci um rapaz, mas ele não é membro da igreja. E ele é da Argentina, na verdade. E nos tornamos muito amigos, estávamos sempre conversando. E por isso que eu falei da importância de nós conhecermos, assim, muitas pessoas, porque eu aprendi algo com ele. Ele era uma pessoa que estava sempre me elogiando, mas não era o tempo todo aquela chatice, mas todos os dias era um elogio, ou falando do meu potencial, ou sempre me falava coisas muito lindas. E nunca ninguém tinha sido tão assim comigo como Tão ele foi. gentil. Tão gentil, tão amoroso. E não era só, ai, tu é bonita, isso é bonito em ti, isso é bonito. Não era só sobre isso. Ele se encantava de uma coisa que ele achou interessante sobre mim, foi o meu Instagram. As fotos do meu Instagram, que não eram fotos mostrando corpo, coisas assim, como ele via de outras pessoas. Então, ele sempre buscava falar coisas sobre o meu potencial, o que eu poderia ser, o que eu poderia fazer, o que eu sou. Ele falava algo, ele sempre falava algo para mim, que nós não somos desse mundo. Então, que nós nem devemos seguir o Senhor. Ele não é membro da igreja, mas ele tem muita fé. E com ele eu aprendi muito sobre isso, da importância de nós elogiarmos as pessoas, olharmos o potencial delas, mas não só olhar, falar. E isso, nós estamos falando de namoro, casamento aqui, né? Mas isso serve para tudo, nós com os Sim. nossos pais, com nossos amigos. É importante nós reconhecermos essas coisas, porque se é algo natural nosso, vai ser natural no nosso relacionamento conjugal. E isso é muito importante. Eu aprendi com ele a fazer isso, eu já passava a fazer isso com ele, eu passei a fazer mais isso com outras pessoas. Claro que eu tenho que melhorar mais, mas foi uma experiência muito importante para mim com esse rapaz. Obrigada, Lê. As palavras realmente importam. Nós aprendemos isso na conferência, não é? As palavras realmente importam. E o terceiro ponto que eu quero trazer para vocês é algo muito forte, quando ela diz: a salvação não é uma experiência barata e devemos todos nos lembrar disso. Então, não devemos deixar nenhuma provação, não devemos deixar que nenhuma dificuldade nos impeça de sermos fiéis ao nosso Pai Celestial. Não deixem nada te tirar isso. Não deixe que nada te impeça, e ela fala sobre o sacramento, de nós tomarmos o sacramento, de nós termos os nossos privilégios dentro da igreja. Porque a salvação não é uma experiência barata, não é uma coisa qualquer, e nós devemos tomar muito cuidado com isso. E o quarto ponto que ela traz, que eu também considero muito importante, é que nós devemos decidir com quem nós devemos namorar. E ela relata experiências de mulheres que não conseguiram casar
e que viviam muito tempo na solidão, tristes, e pessoas que não conseguiam se relacionar, eles estavam sofrendo e passando por dificuldade, e acabaram fazendo isso com qualquer pessoa, mesmo aqueles que não são membros da igreja. Existem muitas pessoas boas que não são membros da igreja, entendam, não é sobre isso que se trata, mas é sobre propósito. Pessoas que vivem o mesmo padrão que você, que comungam da mesma fé que você. E ela fala que essas pessoas, elas perderam, colocaram em risco a sua felicidade e muito mais por isso, né? Então, ela nos sugere que devemos tomar cuidado com isso, para que nós não venhamos a perder aquilo que é realmente importante. Então, devemos procurar pessoas que possuem os mesmos valores que a gente e que nós não devemos jamais colocar em risco a nossa salvação, a nossa exaltação por causa disso. E a solidão pode nos trazer isso, pode nos trazer a infelicidade e achar que nós podemos procurar em qualquer lugar. Então, com quem eu devo namorar? Como eu devo fazer? O Senhor estabeleceu todas essas coisas para nós. Nós precisamos confiar nele e seguir. E tem uma frase que ela diz que eu quero compartilhar. Se você não for capaz de suportar as dificuldades da vida de solteira, não conseguirá suportar as pressões da vida de casado. E ela testifica que isso é verdade. O Senhor nos fortalecerá e edificará. E eu também testifico que isso é verdade. A vida de casado não é um processo simples, porém é algo maravilhoso. Eu sou muito grata a Deus pelo plano que Ele estabeleceu, por podermos constituir família. Eu não saberia viver sem o meu marido, sem os meus filhos. Eles são os que eu tenho de mais precioso e de mais importante na minha vida. Eu não consigo pensar em felicidade eterna sem eles. Eu não consigo pensar em vida eterna sem o meu companheiro, que é a pessoa que eu mais amo nessa vida. Acima dele está apenas o meu Pai Celestial, que nos fortalece, que nos edifica, e é sobre a rocha dele que nos esforçamos diariamente para construirmos ou mantermos os nossos laços familiares. Tem muitas outras coisas maravilhosas que nós não vamos conseguir abordar todas aqui, né? Nós já estamos chegando ao final da nossa aula, mas eles continuam falando que nós devemos lutar contra o mundo, que esta é uma época desafiadora, sobretudo para os jovens. Todos os dias nós temos muitas preocupações, muitos compromissos, e muitas destas coisas podem nos desviar do caminho. Mas ela cita o patriarca Leí, quando ele disse que haveria oposição em todas as coisas. Então, ela cita as escrituras que nos ensinam, como, por exemplo, ela nos mostrou que, embora não atenda imediatamente às nossas orações ou alivie as nossas dificuldades, se referindo ao Senhor quando nós oramos a Ele, ela disse: fortalece-nos para que nós suportemos os fardos colocados sobre os nossos ombros. Mosias 24, 14 e 15. Além disso, ele nos ensinou: se tiverdes preparados, não temereis. Doutrina e Convênios 38, 30. Então, sem dúvida, ela diz, vivemos numa época perigosa e há muitos motivos para preocupação. Mas mesmo assim, hoje, assim como em muitas épocas aflitas do passado, difíceis do passado, os jovens devem seguir adiante com otimismo e preparar-se para uma vida longa e produtiva. E quero finalizar com essas palavras delas. Casem-se, tenham filhos, estudem e tenham fé. Confiem no Senhor. Tenham propósito. Esse propósito precisa ser claro na mente de vocês. Se eu perguntar aqui individualmente o que cada um quer,
todos vão me dizer que querem voltar à presença de Deus, que querem ter uma família eterna. Esse deve ser o foco de nossas vidas. E tudo o que fizermos deve nos colocar mais perto desse objetivo. Eu quero testificar a vocês sobre essas verdades e dizer que Deus nos criou para vivermos em família e que as famílias podem ser eternas graças aos convênios que fazemos no templo e se formos fiel a todos eles. Deus nos ama grandemente e deseja que sejamos felizes e que vivamos felizes com nossos companheiros, com a nossa companheira, com os nossos filhos. Eu testifico dessas verdades para vocês, dizendo que Jesus Cristo vive e que ama cada um de nós. E presto testemunho disso. No nome dele, o nosso Salvador e Redentor, Jesus Cristo. Amém. Obrigada pela presença de vocês. Confesso que ainda tem alguns slides aqui, mas nós não vamos conseguir conversar sobre tudo, todas as coisas magníficas desse discurso. Volto a ressaltar: estudem o discurso, marquem tudo, escrevam tudo, e a gente pode discutir sobre ele até em um outro momento. Ou até mesmo lá no grupo, vocês podem compartilhar no grupo o que mais chamou a atenção do discurso, dúvidas, sentimentos, tudo o que desejarem. Aquele é um canal aberto para que possamos tirar as nossas dúvidas e interagir, tá bom? Muito obrigada pela presença de todos vocês nesta aula e nós nos encontramos na semana que vem. Anderson, você já tirou nossa foto? Ainda não. Foi muito bom tê-los aqui. Nós vamos fazer uma oração para finalizar. E eu gostaria de convidar a Juliana. Você pode orar para nós, Ju? Você aceita orar para nós? Posso? Sim. Lembrando que o Anderson já mandou lá no chat o link. Já, né, Anderson? Então, não esqueçam de colocar a frequência de vocês lá. Lembrando que na sexta-feira nós temos aula de novo. Tá bom? Ju. Com licença. Amado Pai Celestial, nós somos muito gratos por toda a instrução que o Senhor nos dá todos os dias. Somos gratos por as Escrituras e por lá podemos aprender. Amém.